Olá a todos, meu nome é Rui Casaca e nesta aula vamos falar sobre como criar uma camada. Portanto, nós precisamos sempre de criar uma camada antes de criar a aplicação. Porquê? A camada é muito importante porque é ela que vai receber os dados que vamos alimentar com a aplicação. Portanto, se não tivermos nada para receber os dados, não conseguimos construir uma aplicação. A informação tem sempre de ir para algum lado. Ou seja, esta camada vai servir como base de dados e é a partir dela que mais tarde, consoante as necessidades, dará para extrair toda a informação, seja em Excel, Shapefile, outro formato qualquer, para que possamos trabalhar e analisar, ou seja qual for a finalidade. Portanto, nós estamos aqui no conteúdo do ArcGIS Online, após entrarmos com a nossa sessão. E então o que nós vamos precisar de fazer é vir aqui tem aqui este botão, tem novo item e criar aplicação. Mas para este efeito vamos começar por novo item. Nós clicamos e vai-nos aparecer algumas opções. Portanto, destas opções, não querendo elaborar muito, vamos manter isto ainda simplificado. O que nós pretendemos é criar uma camada de elementos. Nesta fase, como estamos a começar, vamos criar algo porque ainda não temos nada. No entanto, nada impede, lá está, de já termos alguma camada, alguma shapefile, por exemplo, onde possamos carregar. Mas como o objetivo é criar uma aplicação para alimentar uma camada, não faz muito sentido, depende dos casos, mas não faz muito sentido estar a partir de uma camada já alimentada. Podemos fazê-lo sim para continuar a alimentar, mas como o objetivo é aprendermos, vamos começar do início. Portanto, criamos uma camada de elementos. Clicamos aqui e de seguida temos várias opções também. Uma delas é definir a própria camada, ou seja, vamos criar a camada completamente de raiz. Podemos selecionar uma camada de elementos existente, ou seja, vamos supor que eu já criei uma camada e quero criar outra, como se fosse quase um clone dessa, ou seja, ele vai copiar os campos, vai copiar as definições. Usar um modelo, ou seja, usar um template, não é nosso, será disponibilizado pela ESRI, já com vários cenários, desde avaliação de danos, um, sei lá, recolha de informação no terreno. Eles têm várias situações, podemos explorar só por curiosidade. Só abrir aqui um bocadinho. Portanto, eles têm aqui vários tipos de indústria. Ou seja, por exemplo, podemos ir aqui ao geral, lá está, avaliação de danos, entrevistas no terreno, notas do terreno, sei lá, segurança pública, uh, check-in para saber o estado da equipa no terreno, para eventos de emergência, sei lá, agricultura. Uh, Depende, lá está, depende da situação. Se o que vós procuram enquadra-se numa destas vertentes, numa destas áreas, podem aproveitar o trabalho que já foi feito e partir daí e ajustar a partir daí. No entanto, e podemos ainda ir buscar uma camada através de um link que possamos ter, mas como nós estamos aqui para aprender, vamos começar então por criar do zero. Isto dá-nos muita liberdade. Porquê? Eu consigo criar do zero e chegar exatamente àqueles templates. Ok? Se eu souber criar do zero, eu sei fazer tudo. Portanto, eu posso pegar um template só para adiantar serviço e andar a partir daí. Mas se eu não souber o básico, vai ser muito complicado. Portanto, vamos aprender o básico. Vamos começar por escolher esta primeira opção, definir a própria camada. Vamos clicar seguinte. Aqui podemos dar um nome à camada. Neste caso ele assume por definição a camada 1
Podemos deixá-la assim, ou então vamos supor que sei lá, vamos criar um projeto sobre recolha de informação, por exemplo, no terreno, uma coisa básica. Podemos pôr aqui informação, oi, informação do terreno. Não é obrigatório. Eu, com o tempo, acabei por usar esta metodologia porque já antigamente em vários programas dava um conflito por causa dos espaços e, por precaução, embora eu acredito que não, mas fazemos disto uma boa prática, tiramos as acentuações. Mais tarde irão ver que existe o nome de visualização e o nome da camada e o nome do campo. Ou seja, o nome do campo, por exemplo, é o nome uh, que, que consta daquele campo em específico para efeitos de base de dados. Não convém ter espaços, não convém ter acentuação e pontuação porque vai dar conflito. Já o nome de visualização é como se fosse um rótulo. Ele é o que irá ser mostrado ao utilizador e aí podemos escrever completamente à vontade. Se repararem também, podemos acrescentar dentro da mesma camada vários tipos ou até mesmo do mesmo tipo com nomes diferentes e podemos escolher o tipo. Ou seja, neste caso, ele por definição é camada de pontos, porque é o mais utilizado, mas existe também camada de linhas e camada de polígonos, tabela, embora não seja tão utilizado. Os principais são estes três. Normalmente utilizamos o de pontos. Porquê? São registros pontuais. Linha e polígono também dá, mas é mais usado para outras finalidades. Para não complicar muito, vamos manter-nos pelo ponto. Neste caso, basta só uma camada. Ficamos pelos pontos. Reparem que aqui nas opções aparece aqui duas vertentes, que é adicionar campos de metadados GPS. Isto é o quê? Quando eu ativo isto, e se criar a camada com isto ativo, ele vai criar já por predefinição vários campos com já pré-definidos, com a recolha de certos atributos do equipamento, latitude, longitude, altitude, direção, vários. Ou seja, ele vai fazer uma recolha exaustiva de todos os sensores do equipamento para, pronto, mediante a necessidade dessa informação para mais tarde trabalhar. Ou seja, ele recolhe o máximo possível e depois a gente usa o que entender. Neste aqui, ativar os valores Z é se a gente trabalhar mais na parte tridimensional. Ou seja, na parte bidimensional, utilizamos apenas o X e o Y. No caso do 3D, precisamos de um terceiro eixo, neste caso do Z, que é a altitude. Se for essa a situação, então sim, ativamos, mas não, para este efeito vamos simplificar. É só para vos dar conhecimento do que é que existe aqui. Vamos tirar este. O normal para este efeito e para manter simples é isto. É especificar o nome da camada que pretendemos. Normalmente é uma camada de pontos e seguinte. Pronto, estamos prontos para criar. Ele aqui demonstra o título que a gente escreveu para confirmar. Podemos alterar outra vez. Aqui é para escolher a pasta que nós pretendemos. Se não alterarmos, ele vai para a pasta geral. Se não, podemos criar uma pasta. Por exemplo, por aqui aplicações
sessões. Ok. E quando criarmos esta camada, ele irá ser gravado nesta, nesta pasta. Podemos ainda atribuir categorias, palavras-chave, um resumo, o que pretendermos. No fim, guardar. Esperamos um bocadinho, que ele demora um bocado até criar a camada. E assim que ela estiver criada, nós vamos novamente para o conteúdo online. E a partir de lá, nós temos de fazer algumas configurações na camada, mas é uma coisa simples. Só um bocadinho, isto demora sempre um bocado. Ok. Como podem ver, ele aqui inclusive diz para terminar a configuração da camada. Portanto, podemos apagar isto. Portanto, esta miniatura por defeito mostra o mapa, dá para editar. Esta é a camada que está associada. Tem aqui quando é que foi criado. Pronto. Mas isto, para o efeito deste curso, não é tão relevante. O que é que nós precisamos aqui? Esta é a camada. Portanto, temos de vir aqui, se repararem, tem aqui vários separadores. Esta é a visão geral, onde nós estamos. Aqui, já agora, aqui dá para aceder a dois tipos de mapas, que é o Map Viewer clássico, mas também o novo. É uma versão, chamemos-lhe 2.0, para visualizar todos os dados que esta camada tem num mapa. Ou seja, os dados são georreferenciados, eles irão ser mostrados nesse mapa. Aqui para ver em 3D, se fosse o tal caso, abrir num software, normalmente o ArcGIS Pro, carece de licença, em que nós descarregamos e instalamos no computador para trabalhar dados também, semelhante ao QGIS. É outro software, mas este é open source, ou seja, é livre e gratuito. Aqui podemos publicar a camada, criar uma camada de visualização, exportar dados em shapefile, CSV, KPML, Excel, vários tipos, atualizar dados, ou seja, eu posso pegar numa outra camada ou até mesmo um ficheiro CSV, por exemplo, desde que o nome e os campos coincidam exatamente, eu posso atualizá-los e ele vai atualizar a camada sem ser preciso fazer novos registros de outra forma. Ou seja, às vezes, se chegar por essa via, pode ser fácil de fazer assim. Ou partilhar a camada. Portanto, nós vimos aqui os dados. Como podem ver, ainda não tem nada, porque pronto, a camada é nova, não é? Ela ainda não tem conteúdo. Mas o que nos interessa é aqui. Campos. Aqui nos campos, como podem ver, ele assume por definição, tal como qualquer base de dados deve ter, uma chave primária. Ou seja, neste caso chamada Object ID, ou seja, é um número único para cada registro. Cada registro que a gente faça, ele vai atribuir um número, um identificador único. Não existem dois iguais. Isto garante a integridade da informação que está nessa base de dados. Ela é sempre necessária. E aqui está a capacidade de guardar ficheiros ou fotografias, ou seja o que for, com cada registro. Mas não tem aqui mais nada. Por isso, nós vimos aqui este botão para criar campos. Porquê é que precisamos desses campos? Ora, porque sem eles nós não conseguimos fazer grande coisa com a camada. Então, se eu tenho uma aplicação que vai registar, sei lá, uma fotografia, um nome de um sítio, uma informação qualquer, seja que informação for, eu tenho de ter determinados campos nesta camada para os receber. Eu tenho de dizer que esta informação vai para este campo, aquela informação vai para outro campo. Ou seja, é para organizar toda a informação. Portanto, se eu tiver um campo que é sempre útil de criar e convém sempre criar, por exemplo, é um campo da data. A data,
Como podem ver, isto aqui tem o nome do campo e o nome da visualização. Como eu tinha dito mais atrás, o nome do campo é o nome que vai aparecer na base de dados. Não convém ter acentuação, não convém ter espaços. Ela depois pode dar conflito, pode ser confundível com linguagem de programação ou até mesmo SQL. E, por isso não convém confundir, não convém fazer isso e manter assim o mais simples. Já o nome de visualização é um nome que nós bem entendermos dar. Podemos escrever completamente à vontade, com toda a acentuação em espaços, o que quisermos. Não há qualquer problema. Depois vamos definir qual é o tipo de campo, ou seja, que tipo de informação é que este campo consegue receber. Neste caso, como é data, e como podem ver, existem, pelo menos aqui nesta plataforma, existem 4 tipos de campos disponíveis. Na verdade existem mais, mas aqui são só 4. Do tipo data, que é o que nós pretendemos, do tipo duplo, neste caso duplo é o quê? É casas decimais, ou seja, informação numérica com casas decimais. Do tipo inteiro, que é na mesma números, mas sem casas decimais, ou seja, números inteiros. E do tipo texto, ou seja, que recebe tudo o que seja texto, inclusive números, mas depois, como devem, se estiverem familiarizados com o Excel, não dá para fazer contas com um número em formato de texto, porque ele depois não irá reconhecer como um número. Pronto. Neste caso, vamos criar a data e, como é óbvio, é do tipo data. Aqui o valor padrão era se quiséssemos definir, mas não, vamos deixar vazio, porque que é para o utilizador ter a liberdade de escolher a data e de inserir essa data. Ou de este campo receber a data do registro de forma automática da aplicação. Mais à frente irão ver. Aqui tem a opção de permitir valores nulos, ou seja, eu vou permitir que este campo possa estar vazio. Ok? É sempre útil, senão é muito chato. Não há necessidade de estar constantemente com este campo preenchido e eu já passo a explicar porquê. Só adicionar. Pronto, ele vai assumir, já está. Mais para a frente, quando nós começarmos a povoar esta base de dados com informação, aqui nos campos vão surgir eh, campos que não existiam antes e que foram criados de forma automática porque já lá estão por pré-definição. Que campos são esses? É a data, a hora de criação de qualquer registro, ou seja, ele guarda como se fosse um carimbo da data e da hora de quando determinado registro foi criado. E também um carimbo de data-hora, se a gente selecionar nas opções, de quando foi editado. Guarda também quem é que criou, ou seja, o nome do utilizador, e pode criar vários. Ou seja, mas então para que é que precisamos de 2 campos de datas, se eles já têm um por definição? Certo. Então, a data de criação ela vai existir sempre. Este campo de data dá-nos outras liberdades. Se eu precisar de especificar uma data, por exemplo, eu quero que a minha aplicação tenha a capacidade de especificar qual é a data, sei lá, data de validade de um produto. Pronto. E irá ser exatamente este campo que irá receber isto. Claro que não chamava data, chamava-lhe, sei lá, data de validade, por exemplo. Mas percebem a ideia. Dá-me outras liberdades. O facto de estar aqui o campo não quer dizer que o tenha de usar. Ok? Eu depois posso optar por não usar. E posso reaproveitar esta camada para outra aplicação. A gente tem de a preparar mediante as nossas necessidades atuais ou futuras. Isso depois é uma questão da organização de cada um. Eu gosto sempre de criar esta. Uma outra que gosto sempre de criar em praticamente todas as camadas é a camada. Pronto, eu
acabo por fazer de forma simples. OBS, que neste caso é observações. Do tipo texto, porque eu quero este campo para escrever o que eu bem entender e vou permitir que seja nulo, porque ele não é obrigatório estar sempre preenchido. Vamos adicionar também. Pronto. Porquê é que isto é útil? Porque é um campo que pode ser usado para muita coisa e basicamente para tudo. É neste campo que eu vou escrever, se quiser, basicamente tudo na aplicação. Não é o caso. Posso pôr aqui mais, por exemplo. Vou pôr aqui outro só para exemplo. Local, do tipo texto. Estão a ver? O nome do campo não pode ser igual a uma palavra-chave SQL. Como estão a ver, local, ocorrência. Reparem. Estão a ver? Porquê? Porque existe uma linguagem própria do SQL. E essa sintaxe, essa linguagem, esses comandos, não podem ser iguais, senão ele vai entrar em conflito. Quando eu precisar de fazer filtros, chamadas, ele vai entrar em conflito porque ele não vai conseguir perceber o que é que eu estou a escrever, se é o nome do campo ou se é um código da linguagem SQL. Ou seja, para evitar esse conflito, ele não deixa precisamente por isso. Bem, vamos supor, portanto, temos data, observações, local, podemos pôr vamos pôr aqui, por exemplo, nome, por exemplo, o nome de quem está a registar, se for o caso, adicionar, pronto, isto é só mesmo para exemplo. Pronto. E já temos aqui qualquer coisa para trabalhar. Vamos supor que eu criei um campo qualquer por engano. E não era bem isto, ou não era deste tipo, e eu quero apagar. Ok, sem problema nenhum. Eu posso chegar aqui, selecionado, um ou vários, e excluir. Eliminar campo. Como podem ver, está feito. Posso chegar aqui outra vez, nome, nome do tipo texto, adicionar. Dá-nos aqui alguma flexibilidade para trabalharmos com estes campos. Outra coisa que nos permite também, isto nos campos do tipo texto. Por exemplo, eu posso chegar aqui, nome, e criar listas. Como se fosse uma lista pendente. Mas vamos deixar isto para mais tarde. Reparem também que aqui permite-me editar o nome do campo. Mas reparem, o nome de visualização. O tal nome que não tem problema nenhum com as acentuações. Está bem? Podem alterá-lo aqui sem qualquer problema. Agora que fizemos isto, já temos qualquer coisa para começar a trabalhar. Então vamos lá. Portanto, nós tínhamos criado aqui a nossa camada com estes campos. E agora, o que é que vamos fazer? Vimos aqui em cima, tem aqui estes pontinhos todos, como se fosse uma espécie de menu. Ao clicar lá, vai aparecer todos os produtos que nós temos disponíveis. No meu caso, tenho estes todos, que estão disponíveis para poder utilizar. O que nós estamos a dar neste curso é o Quick Capture. Vamos clicar nele. E uma vez aqui, como podem reparar, não temos nada, porque pronto, é a primeira vez, onde posso ver os meus projetos e os projetos partilhados comigo. Neste caso, vamos criar o nosso. Nós já criamos a camada. Para poder receber informação, vamos agora criar um projeto e, por consequência, o projeto acaba por ser a aplicação, para poder associar essa camada e começar a alimentar essa camada. Vamos aqui.
novo projeto e, como podem ver, selecionar a camada de elementos. Ou seja, o que é que aparece aqui? Aparece nas minhas camadas a camada que eu criei. Informação de terreno. Se eu clicar aqui no i, reparem, para onde é que eu vou ter? Exatamente para a camada que eu criei. Só aguardar um bocadinho. Cá estamos nós outra vez. Ou seja, para obter informação, onde é que eu vou? Vou exatamente onde ela está. Mas vamos fechar. Então, eu quero selecionar esta camada para trabalhar. Então, clicamos na camada, ele assumiu. Qual é o título que vamos dar? Podemos dar, sei lá, sinalização de ocorrências, por exemplo. Vamos guardar aonde? Vamos guardar na pasta aplicações que tínhamos criado. Assim fica tudo organizado. E criar. Está a criar o projeto. Pronto. E este é o layout do Quick Capture. O que é que nós fazemos aqui, então? Portanto, nesta aplicação, ela está um bocado vazia. Ela já colocou aqui um botão, mas vamos começar do zero. Quero excluir. Quero excluir. Ok. Estamos limpos. Não há nada. Ok. Como é que nós vamos fazer? Então, nós aqui em cima temos este iconezinho de um telemóvel, um smartphone, onde podemos escolher o tipo de equipamento para o qual queremos criar. Normalmente é um smartphone grande, que é o mais comum. Se for para um tablet, podem já criar para um tablet, sem problema. Retrato, paisagem, como vocês quiserem. Normalmente é para um smartphone. O facto de criarem para um smartphone não quer dizer que ele não dê num tablet. Ele vai dar igual. Ele ajusta-se, de certa forma, ajusta-se a qualquer tamanho. No entanto, para criar uma aplicação otimizada para aquele equipamento, para aquele tamanho de ecrã, é aconselhável utilizar o mais aproximado possível.